Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós da comunidade do bairro Santo Antônio, paróquia Nossa Senhora do Carmo, Carmópolis de Minas, estamos aqui para rezar com você o 12º dia da trezena de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Antônio, modelo de vida. Sobre a chamada à santidade no mundo atual. Mas o que quero recordar com esta exortação é, sobretudo, a chamada à santidade que o Senhor faz a cada um de nós, a chamada que dirige também a ti. Sede santos, porque eu sou santo. O Concílio Vaticano II salientou vigorosamente: munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. Cada um por seu caminho, diz o concílio. Por isso, uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurar copiá-los, porque isso poderia até afastar-nos do caminho único e específico que o Senhor predispõe para nós. Importante é que cada crente discirna o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, quanto Deus colocou nele de muito pessoal, e não se esgote procurando imitar algo que não foi pensado para ele. Todos estamos chamados a ser testemunhas, mas há muitas formas existenciais de testemunho. De fato, quando o grande místico São João da Cruz escrevera o seu cântico espiritual, preferia evitar regras fixas para todos, explicando que os seus versos estavam escritos para que cada um os aproveitasse a seu modo. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns, para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo um amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou consagrado? Ser santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Ser santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Ser santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És progenitor, avó ou avô? Ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade?
Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Deixa que a graça do teu batismo frutifique no caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e, para isso, opta por Ele. Escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. E, no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Quando sentires a tentação de te enredares na tua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e diz-lhe: Senhor, sou um miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. Homilia do Papa Francisco na solenidade de Todos os Santos. Celebrando hoje, com toda a Igreja, a solenidade de Todos os Santos. Assim, recordamos não só aqueles que foram proclamados santos ao longo da história, mas também muitos irmãos nossos que viveram a sua vida cristã na plenitude da fé e do amor, através de uma existência simples e reservada. Contam-se certamente entre eles muito dos nossos parentes, amigos e conhecidos. Celebramos, pois, a festa da santidade. Aquela santidade que às vezes não se manifeste em grandes obras, nem em sucessos extraordinários, mas que sabe viver fiel e diariamente às exigências do batismo. Uma santidade feita de amor a Deus e aos irmãos. Amor fiel até ao esquecimento de si mesmo e a entrega total aos outros, como a vida daquelas mães e pais que sacrificam pelas suas famílias, sabendo renunciar de boa vontade, embora nem sempre seja fácil, a tantas coisas, tantos projetos ou programas pessoais. Mas, se alguma coisa há que caracteriza os santos, é o facto de serem verdadeiramente felizes. Descobriram o segredo da felicidade autêntica, que mora no fundo da alma e tem a sua fonte no amor de Deus. Por isso, os santos são chamados bem-aventurados. As bem-aventuranças são o seu caminho, o seu destino, a sua pátria. As bem-aventuranças são o caminho de vida que o Senhor nos indica, para podermos seguir os seus passos. Ouvimos no Evangelho de hoje como Jesus as proclamou perante uma grande multidão, no monte, junto do lago da Galileia. As bem-aventuranças são o perfil de Cristo e, consequentemente, do cristão. Dentre elas, queria destacar uma: felizes os mansos. Jesus diz de si mesmo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Este é o seu retrato espiritual e desvenda-nos a riqueza do seu amor. A mansidão é uma maneira de se viver que nos assemelha a Jesus e nos faz estar unidos entre nós. Faz com que deixamos de lado tudo o que nos divide e contrapõe, a fim de procurar formas sempre novas para avançar no caminho da unidade, como fizeram filhos e filhas desta terra, entre os quais se conta Santa Maria Elizabeth Esselbrade, recentemente canonizada, e Santa Brígida Vadistena, copadroeira da Europa. Elas rezaram e trabalharam para estreitar os laços de unidade e comunhão entre os cristãos. Um sinal muito eloquente é o facto de ser aqui no seu país, caracterizado pela convivência de populações muito diferentes, que estamos a comemorar em conjunto o 5º centenário da Reforma.
Os santos obtêm mudanças, graças à mansidão do coração. Com ela, compreendemos a grandeza de Deus e adoramos-lo com sinceridade. Além disso, é a atitude de quem não tem nada a perder, porque a sua única riqueza é Deus. As bem-aventuranças são, de algum modo, o cartão de identidade do cristão, que o identifica como seguidor de Jesus. Somos chamados a ser bem-aventurados, seguidores de Jesus, enfrentando os sofrimentos e angústia do nosso tempo, com o Espírito e o amor de Deus. Nesse sentido, poderíamos assinalar novas situações, para as vivermos com o espírito renovado e sempre atual. Felizes os que suportam com fé os males que os outros lhe infligem e perdoa de coração. Felizes os que olham nos olhos os descartados e marginalizados, fazendo-se próximo deles. Felizes os que reconhecem Deus em cada pessoa e lutam para que também outros o descubram. Felizes os que protegem e cuidam da casa comum. Felizes os que renunciam o seu próprio bem-estar em benefício dos outros. Felizes os que rezam e trabalham pela plena comunhão dos cristãos. Todos eles são portadores de misericórdia e ternura de Deus, e dele receberão sem dúvida a merecida recompensa. Queridos irmãos e irmãs, a chamada à santidade é para todos, e temos que receber do Senhor com o espírito de fé. Os santos encorajam-nos com sua vida e intercessão diante de Deus, e nós precisamos um dos outros para nos tornar santos. Juntos, peçamos a graça de acolher com alegria esta chamada e trabalhar unidos para levar a cumprimento. A nossa Mãe do Céu, Rainha dos Santos, confiamos as nossas intenções e o diálogo em busca da plena comunhão de todos os cristãos, para que sejamos abençoados os nossos esforços e alcancemos a santidade na unidade. Trezena de Santo Antônio. Eterno Deus, Senhor e Pai, permiti que nós, pobres pecadores, mas desejosos de seguir vossos desígnios, compareçamos à vossa presença, para louvar Santo Antônio com esta trezena, que queremos seja para nosso progresso na vida espiritual. Louvor e bênção a vós, Senhor nosso Deus, pela admirável virtude que fizestes resplandecer na pessoa de Santo Antônio, fiel seguidor de São Francisco. Fazei, Senhor, que esta trezena nos ajude a refletir sobre nosso dever de cristãos, de nos propormos a santidade como programa de vida. Oração a Santo Antônio. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vós e implorado a vossa proteção tenha sido abandonado. Animado de igual confiança, venho a vós, ó fiel Consolador dos aflitos, gemendo sob o peso dos meus pecados, prostro-me a vossos pés e, pecador como sou, ouso aparecer diante de vós. Não rejeiteis, pois, a minha súplica, vós que sois tão poderoso junto ao coração de Jesus, mas escutai-a favoravelmente e dignai-vos atendê-la. Assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, Santo Antônio era grande pregador do Evangelho. Vamos pedir que, por sua intercessão, todos nós nos abramos à palavra de Deus, à proposta de Jesus Cristo, e nos disponhamos a ser um sinal do seu amor na vida do mundo. Pedimos, por intercessão do grande Santo Antônio, Santo Universal, o final desta pandemia, a vacina
para todos nós. Que desça sobre nós, sobre nossa comunidade, sobre os doentes, profissionais da saúde, os da linha de frente do combate à Covid-19, sobre a comunidade da nossa paróquia, que tem Santo Antônio por padroeiro, sobre toda a nossa paróquia, nossa cidade. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta trezena, nos preparemos para a celebração do dia de Santo Antônio, que seja um momento de renovação na fé, na esperança e um impulso para vivermos o amor.